Bom, mas aí chegou um momento de que eu acho que a gente tem que se reinventar, né? E quando você fala, não somente quando você fala em carreira, mas quando você fala em negócios, né? Olhar para o mercado de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais holística, né? Vamos dizer assim, é bom, eu diria que é bom ser feito isso talvez hoje todos os dias, né? Lá atrás um pouquinho isso você fazia de tempos em tempos, sei lá, de uma vez por ano, tal. Mas olhar para os lados, né? Olhar para os cenários, eu acho que isso é super importante. E chegou um momento que, como meu foco tinha sido já quase acho que 10 anos, essa área automotiva, como eu contei aqui, eu senti um pouquinho de necessidade de olhar, de abrir novos horizontes, de aprender coisas novas e tal. E na época nós estávamos aí já, acho que se não me engano, chegando lá nos anos 1990 e pouquinho, fim de 90, ou talvez 2000. E no Brasil existia uma carência, né, muito grande de não só qualidade, mas eu acho também qualidade, tecnologia, investimento, na área que o Brasil tinha um potencial enorme, né, que é a área de turismo e hotelaria. Né? Eu sempre fui fanático por turismo, todas as oportunidades que eu tive de viajar para trabalho, eu sempre procurei pegar ali uma semana, pegar alguns dias e fazer um pouco de turismo e conhecer coisas novas e culturas novas. Eu acho que isso é uma coisa que não tem preço, né? A gente faz com muito gosto e a gente aprende, né? Pela experiência do dia a dia. Então isso é um negócio que sempre morou aí na minha alma. E eu olhava para esse mercado no Brasil e conversando com um amigo americano que era um grande especialista nessa área de qualidade, principalmente qualidade de serviço. E nós sempre conversávamos e falando, puxa vida, né? O Brasil é um país tão grande, um país continental, e tirando aí alguns eixos, né? O eixo Rio-São Paulo, alguns lugares muito específicos turísticos, as demais capitais, as demais cidades importantes, às vezes polos do interior, não tem, né? Ou tem hotéis que são hotéis muito abaixo da média, hotéis que são gerenciados muitas vezes sem técnica, né? Muitas vezes ali pelo próprio dono, pela própria família, né? E, e, e aí a gente começou a pensar nisso, eu comecei a pensar nisso, inclusive fomos desenhar um projeto e para hotéis, especificamente para hotéis. Só que acontece um negócio muito interessante, porque apesar de ser uma demanda, apesar de você ter uma necessidade ali explícita, esse é um mercado que na época não queria investir, não queria colocar muito a mão no bolso. É um mercado muito fechado, muito restrito a esses donos de hotéis, né? E as grandes redes ainda eram muito incipientes no Brasil. Você tinha lá uma ou duas com poucas unidades, unidades justamente só nas cidades maiores. E isso, assim, aparecendo cada vez mais o mercado sendo puxado para que um dia acontecesse. A gente sabia que um dia ia acontecer das grandes redes ocuparem espaço, começarem a cutucar, começarem a colocar investimentos. E aí foi realmente um ciclo grande, né? Foi uma rápido até. As grandes empresas começaram a chegar aqui, primeiro num projeto que era um projeto de vender flats, né? Então você comprava um quarto dentro de um apartamento dentro de um hotel e você punha isso num pool, né? Para alugar, que aparentemente parecia ser um grande negócio, né? Depois foi se perceber que talvez não era um grande negócio. Depende, né? Teve gente que ganhou muito dinheiro, mas teve gente também que perdeu muito dinheiro. E, enfim, nós começamos a olhar para esse mercado como um mercado mais de oportunidade. E aí eu tenho que dizer que, né, eu não acredito em sorte, nada disso, eu acho que tem muito trabalho por trás, mas nós tivemos a honra de fazer uma parceria, de ter um grande parceiro nesse segmento, que foi o Senac de São Paulo, que abraçou a causa e falou, não, eu já tinha na época uma escola maravilhosa de graduação, de hotelaria, uma tecnologia de primeiro mundo nas cozinhas, uma cozinha que você não via nos hotéis do Brasil, eles tinham uma cozinha para os alunos
E esse tinha um grande hotel, né, inclusive se chama Grande Hotel, um grande hotel escola, na cidade de Águas São Pedro, 2 horas de São Paulo mais ou menos, cidade pequena, mas que habitava ali a escola de graduação, e nós fomos fazer um projeto justamente para trabalhar sistemas, trabalhar qualidade dentro desse hotel, e foi ali que a gente começou uma relação muito interessante, e eu tenho até hoje admiração por quem trabalha lá, por quem estuda lá, por quem faz com que seja uma empresa que realmente forme pessoas, qualifique pessoas. E foi um período muito bom, foi um período onde nós tivemos a oportunidade de aprender muito, eu tive a oportunidade de aprender muito, e eu gosto muito de escrever, então eu também fui estudar um pouco, tive a oportunidade de, assim, essa foi meio que coincidência mesmo, mas de ter a brecha de fazer um treinamento, um estágio na Ritz-Carlton americana. A Ritz-Carlton é uma grande cadeia de hotéis, hoje pertence já a um outro conglomerado, né? Mas mesmo assim mantém a característica de ser excelência em atendimento. Excelência é com certeza considerado um dos hotéis mais, não só luxuosos, mas com o melhor nível de atendimento, de excelência de atendimento até hoje. E eu tive a oportunidade de estar lá, estudar um pouquinho lá, conhecer um pouco da filosofia, participei visitei alguns hotéis na América, visitei na Espanha também, e foi um aprendizado incrível. E eu depois escrevi acho que 2 ou 3 livros. Na época o Brasil tinha poucos livros sobre hotelaria, os livros, a grande maioria eram traduzidos. Eu escrevi 2, 3 livros, inclusive esses livros foram usados nas escolas de hotelaria aqui no Brasil, foi uma honra para mim. E aí foi um período muito interessante, porque eu tive a oportunidade de trabalhar nesse segmento, trabalhei com outras redes, algumas nacionais, outras internacionais. Fiz um grande trabalho também, ficamos um trabalho muito interessante numa área de turismo, na época na empresa chamada Carlson Wagonlit, né, uma das maiores agências de turismo de negócios do mundo. E também foi um aprendizado incrível, foi muito interessante entender É muito diferente, né? Você sair de uma área que é técnica, como é a automotiva, que ela é baseada muito na razão, né? Muito no 1 mais 1 tem que ser igual a 2. E você vai para a área de serviço, você vai para a área de hotelaria, não tem isso. Cada dia é um dia, né? Eu até costumava brincar para os meus amigos da hotelaria que você tem que nascer com DNA para trabalhar nessa área. Você tem que ter alguma coisa especial lá na tua segmentação. Você não pode ser um ser humano normal, porque você realmente lida com desafios do dia a dia totalmente diferentes, e isso é muito bacana ver, né? Conheci gente muito boa, até hoje tenho contato com pessoas nessa área. Então são pessoas especiais, porque é uma área muito especial, é uma área muito diferenciada, né? Então eu continuo gostando muito, quando viajo, eu continuo olhando assim. Às vezes até a minha mulher sempre fala, Flora, se a gente for num restaurante novo hoje, por favor, você não olhe com o olhar de consultor, né? Com o olhar mais crítico, curta a gastronomia sem se preocupar muito só com o lado técnico e tal. Mas isso eu vou falar para vocês aqui, é muito difícil fazer, tá? A gente continua, quando for num hotel, sempre continua olhando lá as coisas que eu vejo que às vezes estão certas e outras que poderiam ser melhores. Então essa é a história de hoje, né? Essa minha jornada pelo segmento aí hoteleiro e do turismo também, que foi muito legal, tá? Até mais.